A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, estamos aqui mais uma vez para estudarmos a Palavra de Deus. E hoje eu quero citar apenas 3 lições que nós aprendemos no livro de Jonas. Esses dias eu tive que dar uma aula na célula sobre esse livro, aí eu peguei uma apostila minha do seminário, que eu fiz há uns 10 anos atrás, e eu me deparei com lições preciosas nesse livro que eu disse, não, eu vou compartilhar no meu canal. E é sobre isso que nós vamos estudar hoje. Então, bora pro vídeo. A primeira grande lição que eu aprendi no livro de Jonas foi a questão da soberania de Deus. Deus ele levanta Jonas para levar uma mensagem para os ninivitas, aquele povo que era um povo de coração duro, que era considerado uma nação guerreira, que pegava os seus escravos, que pegava os derrotados da guerra e faziam atrocidades. Criaram várias formas de torturas e foi um povo realmente muito rebelde. E aí Deus levanta Jonas para levar uma mensagem para esse povo. Só que Jonas ele decide não obedecer à voz do Senhor. Mas como é que o livro de Jonas vai falar de soberania se o próprio personagem principal do livro ele decide não obedecer à voz de Deus? E aí eu entendo que nós vemos a soberania de Deus, primeiro porque quando Jonas ele entra no barco e vai para a cidade de Tarsis, fugindo da vontade do Senhor, quando ele está lá no barco, Deus manda um vento, Deus manda uma tempestade. Então aí a natureza obedecendo à vontade do Senhor. Lá dentro do barco, Deus usa os marinheiros para jogar sorte e cair sobre Jonas, para Jonas ser jogado ao mar. E aí um grande peixe engolir Jonas, para o grande peixe levar Jonas para Nínive, aonde Deus havia mandado Jonas. Então, os marinheiros obedecendo à vontade do Senhor, aquele grande animal marinho obedecendo à vontade do Senhor. Quando Jonas chega em Nínive, nós vemos os ninivitas recebendo a palavra do Senhor e se arrependendo e aceitando a vontade do Senhor. Nós vemos Deus levantar ali no final, no capítulo 4, uma aboboeira e um verme obedecendo à vontade do Senhor come aquela aboboeira. Nós vemos também Deus mandando um vento oriental lá no final do capítulo 4 do livro de Jonas. Se você for ver todo o livro de Jonas, tudo obedecendo à vontade e à soberania de Deus. Até o profeta Jonas, que não queria fazer a vontade do Senhor, Deus moveu os céus e a terra e cumpriu a sua vontade. Então, meus irmãos, eu fico muito feliz ao saber que eu sirvo a um Deus que é soberano. Eu sirvo a um Deus que a sua vontade se cumpre. Muitas vezes nós somos instáveis emocionalmente, nós temos questões muitas vezes que a gente não consegue resolver e a gente fica meio perdido, mas nós temos que aprender a descansar nesse Deus que tem um plano traçado para as nossas vidas, nesse Deus que nos ama e cuida da gente. A segunda grande lição que nós temos que tirar do livro de Jonas é que a gente tem que ter cuidado com a reinterpretação da vontade do Senhor. O que é que eu quero dizer com isso? O autor aqui da lição ele diz o seguinte, que Deus manda uma mensagem ao coração de Jonas para ele pregar em Nínive. Só que quando ele desce para Jope, lá ele tinha um dinheiro da passagem para ir para Tarsis e tinha um barco saindo para Tarsis. Então, muitas vezes acontecem situações na nossa vida que Deus coloca um projeto no nosso coração, mas aparecem situações que tentam ofuscar a vontade de Deus e a gente acha que aquilo é a vontade do Senhor. Mas não, nem sempre situações favoráveis nós não podemos interpretar como sendo a vontade de Deus. Nós temos que aprender, meus irmãos, a ter uma intimidade com o Espírito de Deus, para que realmente ele fale ao nosso coração e que a gente esteja sensível à sua voz. Porque quando nós vemos Jonas foi mandado para uma terra de povo mau, de um povo que realmente estava distante de Deus e que lá ele ia sofrer perigo até de morte. Nós vemos Deus levando Jonas para uma situação difícil. E aí Jonas ele teve a oportunidade para ir para uma situação mais fácil, que seria Tarsis. Mas não, nós temos que ter a sensibilidade que a voz do Senhor fale aos nossos corações e que a gente aprenda a ouvir Deus e não as circunstâncias à nossa volta. A terceira lição que eu aprendo no livro de Jonas é a compaixão de Deus. O personagem principal dessa história é Deus. É um Deus que tem compaixão e amor pelas pessoas. Nós vemos Deus ali
tendo compaixão daqueles marinheiros. Se você for perceber, aqueles marinheiros eles não tinham culpa da escolha errada de Jonas. Deus fez aqueles homens descobrirem aonde era que estava o problema que fez com que aquela grande tempestade viesse. Deus simplesmente poderia destruir o barco e aí um grande animal marinho engoliria Jonas e acabou-se a história e aqueles homens morreriam. Mas Deus tem compaixão daqueles homens. Deus também tem compaixão dos ninivitas, porque mesmo sendo um povo mau, um povo de coração duro, Deus está ali levantando o profeta para levar aquela grande mensagem de salvação. Então nós vemos Deus com compaixão com os marinheiros, com compaixão com os ninivitas e tendo compaixão do próprio Jonas, porque Deus poderia ter levantado outro profeta, mas Deus resolve dar uma segunda chance àquele profeta para levá-lo até a cidade de Nínive. Deus também teve compaixão de Jonas, porque Jonas ele poderia ser morto por aqueles homens de coração mau. Jonas pregou a mensagem de Deus e Deus fez com que aqueles homens quebrantassem o seu coração. Então, o livro de Jonas, a terceira lição que eu aprendo é que Deus ele é um Deus compassivo, é um Deus amoroso, é um Deus perdoador, que ele é soberano, mas também ele é um Deus que tem trabalhado para aqueles que nele esperam. Deus sim, ele é soberano, mas ele nos ama e tem cuidado de nós. Que nós possamos ler o livro de Jonas não simplesmente como um profeta fujão, mas possamos ler o livro de Jonas como um livro da história de um Deus que nos amou, um Deus que cuida da gente e que quer o melhor para as nossas vidas. Existe alguma outra lição que você aprendeu no livro de Jonas que eu não citei aqui? Aqui a apostila cita tantas outras lições. Quem sabe eu não faço um vídeo com outras lições do profeta Jonas. Essas foram aquelas que mais me chamaram a atenção. Então deixa aí os seus comentários. Se você quiser um estudo mais aprofundado de Jonas, também pode deixar aí nos comentários. E não se esqueça de se inscrever no canal. Então clique aí em inscrever-se e faça parte dessa turma. Obrigado por tudo. Fiquem com Deus. Até a próxima. Graça e paz.